Bom, o pessoal vai entrando aí e a gente já vai começando. Nossa aula hoje, gente, é de gerenciamento de redes. Tá? A gente vai começar um módulo novo. Não é um módulo simples, porque ele tem muitos termos específicos, tá? Principalmente essa parte inicial, gente, ela é muito focada na TI de grandes empresas. Por quê? Se a gente tem um ambiente muito grande, a gente precisa ter um cuidado maior, né? A gente precisa ter uma verificação de tudo que está acontecendo, uma análise de tudo que está acontecendo, dos problemas que podem ocorrer, dos problemas futuros que ainda a gente precisa prever, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso daí, principalmente hoje na introdução. A introdução está na página 87, tá? Da apostila aí. Antes da 86 tem uma introdução da introdução, né? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre o índice antes de tudo. Vou subir tudo lá. Eu vou compartilhar para vocês aqui a tela. Beleza. Deixa eu ver se vai aparecer. Bom, muito bem. O índice aqui, ele fala que a gente vai começar com a introdução, né? Depois a gente vai para a estrutura funcional das redes, as áreas funcionais de gerência de redes. Então a gente vai trabalhar todas as áreas de gerência, né? Quais podem ser gerenciadas, vão devagar. Management Information Base, então, a base de informação de gerenciamento da nossa rede, o SNMP, né, que é um protocolo, se eu não me engano, e as ferramentas de monitoramento, IDS e IPS, conceito de plano de contingência, backup, conceito e tipos e SLA. Muito legal esse negócio de SLA, tá? E segurança em redes, tá? Então, a gente vai começar uma parte um pouco mais complicada e no final é um assunto mais tranquilo, beleza? A gente vai ter 12 aulas, 10 aulas vão ser sobre esses 10 temas aqui, e a 11ª a gente vai fazer alguma coisa mais prática, né, como a gente costuma fazer, e a 12ª, revisão e prova, beleza? Mais ou menos assim. Vamos lá, então, para a introdução ao gerenciamento de redes. Bom, a primeira ele fala aqui, o primeiro componente principal do gerenciamento de rede consiste no dispositivo que deve ser gerenciado. Então, a gente tem que ver qual que é o dispositivo que a gente quer gerenciar. Se a gente quer gerenciar um monte de dispositivo, a gente só quer gerenciar os computadores, só quer gerenciar os dispositivos, roteador, access point, hotspot, servidores, né? Bom, ele fala, claro, em geral, não haverá apenas um, mas muitos dispositivos. No gerenciamento de rede linguagem, também chamamos de elementos de rede dispositivos gerenciados, NEs, para serem devidamente gerenciados. Eles devem participar do processo de gestão. Portanto, deixe-nos olhar os elementos da rede mais de perto desse ponto de vista. Então, ele fala que a gente vai é, analisar os dispositivos que a gente tem na rede. O que a gente tem numa rede de uma empresa, por exemplo? Roteador, a gente tem servidor, a gente tem switch, a gente tem hotspots ou access points para as pessoas poderem conectar via Wi-Fi, mesmo que seja um visitante, né? A gente tem terminais de acesso, a gente tem impressoras, né? E mais uma porrada de coisa que a gente pode colocar em uma rede de uma empresa, né? Lembrando que esse assunto é muito focado para a empresa, tá, gente? Os assuntos do módulo passado tiveram um pouco de interferência no que é relacionado com a nossa casa, e por isso que era um pouco mais fácil. Porém, esse módulo é mais direcionado para o meio corporativo, que é importante a gente saber, tá bom? Nesse módulo também a gente vai abordar um pouco sobre o ITIL, que é uma certificação, não sei se vocês já ouviram falar, é uma certificação de boas práticas para suporte de TI.
É muito legal, muito importante. Eu uso um pouco do ITIL. Tem empresas que seguem à risca o ITIL, é muito legal isso daí, tá? Bom, e aí ele pergunta, o que é gerenciamento de redes? Peraí que eu vou espirrar. Desculpa. Bom, o monitoramento de uma rede é simplesmente monitorá-la para entender o que está acontecendo, mas também há outros aspectos. O gerenciamento de rede é talvez melhor transmitido usando algumas analogias simples. Nossa, ele repete muito, né? Olha só, o gerenciamento de rede, de novo, refere-se às atividades, métodos, procedimentos e ferramentas que pertencem à operação, administração, manutenção e provisionamento de sistemas de rede. A operação trata de manter a rede e os serviços que a rede fornece, e funcionando sem problemas inclui monitorar a rede para detectar problemas o mais breve possível, idealmente antes de que um usuário seja afetado. Então, lembra que eu falei para vocês? Prever um problema. Então, ele fala o seguinte, que o monitoramento de rede, o gerenciamento de rede, ele vai analisar tudo o que está acontecendo numa rede. Se existem picos de uso, por exemplo, a internet, às 2 horas da tarde, todos os dias, dá um pico gigantesco, trava para todo mundo e depois volta. Todo dia dá esse problema. Por que será? Aí ele começa a isolar e entender de onde que vem esse consumo excessivo de internet. Ah, na verdade um rapaz que entra na hora de almoço começa a baixar alguma coisa na internet. Pô, isso daí tá travando a internet da empresa toda. Vamos orientar esse rapaz, vamos puni-lo. Acontece. Vamos analisar o porquê, o que, que ele está baixando na internet. Vai que é alguma coisa de trabalho, né? É importante a gente ter essa análise. E para fazer essa análise, gente, ele vai falar bastante coisa aqui embaixo. Eu não vou ler tudo, porque é muita coisa. Depois, se vocês quiserem ler, é uma leitura muito boa. Eu dei uma passada de olho hoje, só para ter uma ideia. Mas eu vi um vídeo também que eu vou mandar para vocês, muito legal, que fala bem explicadinho sobre isso, né? Que esse gerenciamento de redes ele, ele trabalha? Ele trabalha com software, gente, que fazem o monitoramento disso daí tudo. Então pensa assim, você quer saber se aquele roteador ele está trabalhando muito, ele está sendo forçado no último mês porque ficou muito ruim o acesso à internet ou o acesso de uma VPN ficou muito travado. Que a gente faz? A gente olha agora se ele está tendo esse acesso muito lento? Não. A gente vai analisar um gráfico, a gente vai analisar um software de monitoramento que já vem analisando esses dados já faz um bom tempo, tá? Fora isso, a gente ainda pode analisar um arquivo que é presente na maioria desses dispositivos, computadores também tem, chamado de log. O arquivo de log, ele vai gerando registros de tudo que acontece. Por exemplo, no Windows Server, a gente trabalha, houve um desligamento inesperado. Vamos descobrir o porquê que houve esse desligamento inesperado. A gente vai lá no log de eventos dele, o próprio Windows, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir algum log de eventos aqui nesse aqui. Ó, não abriu do Windows, mas aqui, ó, eu tenho um log do Team Link, que é um programa de mesma coisa que o Meet, né? Ele vai mostrar para mim, deixa ele carregar, os registros de como que esse programa tem trabalhado, né? Quem trabalha com o programa já entende exatamente o que está acontecendo, né? Ele vai falar, ó, o programa abriu, o programa fechou, deu esse erro, não deu esse erro, a conferência iniciou, por exemplo, aqui, tá? Ela durou tantos segundos, ela durou tantos minutos, depois disso ela foi cortada. Aí, ó, tá falando aqui, speaker, true, quer dizer que o alto-falante estava ligado, se estava ativo, né, falso, né? Isso é um tipo de log, tá, gente? Todo programa tem sua log e cada um é diferente do outro, não tem um padrão específico, né? O Windows tem um log, né? O Office tem um log, todos os programas têm um log, beleza? Bom, o que mais que ele vai mostrar aqui para a gente um pouquinho? Deixa eu dar um zoom aqui.
Ó, a figura 1 mostra a tarefa de executar e monitorar uma rede que a organização responsável pela rede enfrenta. Então, ele está gerenciando essa rede, né? Que, que a gente está operando, né? Uma rede normal. Ele está só gerenciando, né? E aqui ele está com o monitoramento, né? O gerenciamento de rede no meio dessa organização, tá? Justamente para poder filtrar esses problemas que vêm acontecendo, que irão acontecer, né? Para a gente prever um problema, pô, meu HD está se esgotando. Quem que vai mostrar isso para mim? O programa de gerenciamento de rede, beleza? O próprio Windows Server, ele tem o seu programa de gerenciamento, em que você pode gerenciar mais de um servidor ao mesmo tempo. É muito útil, tá, gente? Bom, continuando aqui, sistemas e aplicações, né? Beleza. É uma parte muito teórica, gente, que, assim, sabe, não é necessário nesse momento. O que a gente vai dando uma passada por cima para poder pegar o que é importante no nosso conhecimento, tá? Aqui, ó, isso aqui é legal, ele mostra os sistemas operacionais, né, que estão passando pelo gerenciamento de rede. Então, aqui ele mostra um Linux, o Windows, o Unix, e aqui também outro Windows, Unix e Linux, todos eles com aplicativos de escritório, aplicativos de finança, aplicativos de desenho de CAD, ó, tá vendo? CAD, de dados, né, database, mais aplicativos, aplicativos web, a gente pode pôr e-mail também aí nesse meio, até impressora a gente pode pôr aí nesse ponto, gente. Por quê? Porque ele vai gerenciar quantas impressões estão acontecendo, ou no caso do aplicativo de finanças, quem está utilizando, quem é autorizado a utilizar, quem está utilizando, mas não é autorizado, para poder bloquear. Aplicativo de desenho, a mesma coisa. Qual é o consumo de dados que a gente está tendo nesse aplicativo de dados aqui? Pô, a gente está gerando muitos dados. Por que será? O que será que está acontecendo? Esse software de gerenciamento, ele vai conseguir armazenar tudo isso, tá? E aqui ele coloca aqui roteadores também, né? Pô, a gente tem um roteador lá, ele está dando problema. Ou ele está com um processador funcionando no talo, está esquentando muito. Pô, por que será que está acontecendo isso? Vamos analisar no software de gerenciamento. Então, ele vai monitorar tudo isso daí, tá bom? Bom, aí ele fala aqui, ó, não seria bom se, para executar uma rede, você precisava comprar um monte de equipamentos de rede. Conecte-o, ligue-o, toque o interruptor e voa lá. A rede apenas funciona. Você pode desligar as luzes e basicamente esqueça-o e simplesmente aproveite o serviço que ele fornece, como um centro de entretenimento em uma sala de estar. Bem, embora você possa desejar, foi assim tão simples. Você não pode ir muito longe com tão pouco esforço. Então, o que ele fala? Não adianta você ir lá instalar e pronto, tá lindo. Nunca vai dar problema isso daí. Claro que dá problema, gente. Tudo dá problema. A gente começa, por exemplo, eu tinha um cliente lá que tinha 5 computadores. Aumentou para 10, beleza, tranquilo. Aumentou para 15, beleza. Agora aumentou para 25 computadores, gente. Já não cabe mais nas portas do switch. Às vezes acontece de dar uma queda lá. Ah, é porque a porta do switch do cara foi arrancada para colocar outra porta. Isso acontece. O roteador, às vezes, não suporta aquela quantidade de conexões de entrada e saída, porque eles usam um sistema via nuvem, né? A rede deles está super lotada, porque eles transferem muitos dados para lá e para cá. A gente tem que criar um outro servidor só para isso. Acontece bastante. E N outras coisas, tá, gente? Como, por exemplo, impressora. A impressora está super lotada. Todo mundo está usando aquela impressora, por isso ela fica dando problema toda hora. Pô, vamos comprar mais uma impressora. Vamos tentar reduzir um pouco as impressões da empresa. Isso tudo a gente consegue visualizar pelo software de gerenciamento, de monitoramento, perdão, gente. E aí ele fala aqui, ó, outros fatores estão tornando-se cada vez mais importantes para esse monitoramento. Quem pode operar a rede ao menor custo e passar as economias de custo aos clientes?
Quem fornece uma melhor experiência do cliente, facilitando a encomenda de serviços de comunicação e atende essas ordens com um tempo de resposta mínimo? Quem pode manter e garantir a mais alta qualidade de serviço? Quem pode implementar serviços de forma rápida e eficiente? O que ele está falando isso daí, gente? Ele está falando com relação ao fornecedor de serviços de TI, que no caso seria a gente, né? A gente que eu digo é uma empresa que presta serviço ou o TI interno dessa empresa. O que é o TI interno? Um funcionário que faz o serviço de TI. Ou um departamento de TI interno da sua empresa, né? Ou uma empresa terceirizada que faz esse serviço, beleza? Tudo isso é necessário para uma empresa grande, né? É o que eu falei. Quando eu trabalhei no Itaú, por exemplo, a gente era HP. Então, nós fazemos serviço de suporte. Mas quem fazia o gerenciamento da rede? O próprio Itaú. Então, ele tinha a própria TI interna, que era responsável pelo monitoramento e gerenciamento da rede. O que nós fazíamos? A gente lidava com os computadores dos usuários, a gente lidava com os sistemas cliente dos usuários, não com os servidores, entendeu? Mais ou menos isso daí. Gente, estão entendendo? Tá fácil de entender? Tá difícil? Como é que tá aí? Um pouco extenso esse assunto, tá? Mas vamos levando. O que vocês acham? Ou vocês já dormiram também? Fizeram igual o Caio outro dia. Então, se você olhar na apostila, olha só. A gente começou aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 páginas. 11 páginas só de conteúdo, né? A gente não vai conseguir falar tudo aqui hoje, por isso que eu estou fazendo uma passada, né? Só para a gente entender mais ou menos como funciona esse universo aí das empresas, né? Que fazem suporte. Bom, vamos continuar aqui. Vamos lá. Tipos de rede, gente. Então, ele fala aqui, ó, a maneira com que os dados de uma rede são compartilhados, existem dois tipos de redes. Uma é a ponto, a outra é a cliente-servidor. A rede ponto a ponto é empregada em ambientes menores, enquanto a rede cliente-servidor é um tipo amplamente utilizado, tanto em ambientes menores quanto ambientes extensos. Veja que essa classificação não é relacionada à sua estrutura física, mas sim pelo como é configurada via software. Aí ele fala aqui que a rede ponto a ponto é o tipo de rede mais básico que pode ser construída. Praticamente todos os sistemas operacionais já vêm com suporte para redes ponto a ponto, redes Windows, Workgroup e Linux. Então, gente, aqui a gente está falando de uma rede ponto a ponto. O que dá a entender essa rede aí que ele fala? Porque assim, a rede ponto a ponto ela já foi extinta. A rede física ponto a ponto, né? Que é aquela rede que você tem vários computadores e um se conecta com outro, que se conecta com outro, se conecta com outro, que não estão se cruzando, certo? Essa rede, ponto a ponto que eles estão falando aí, é aquela rede que você não tem um servidor, você não tem algum lugar para concentrar os seus dados, né? Então, por exemplo, você tem 5 computadores. O computador do faturamento tem o próprio sistema do faturamento, a base de dados dele está aqui, e todas as notas e XMLs e boletos estão tudo aqui, beleza? Você tem o computador do financeiro. Aqui que se tem o sistema do financeiro, que você paga suas contas, que você tem os boletos também de fornecedores, né? E faz toda a parte de pagamento e tudo mais. Você tem um cara do RH, que tem o sistema do RH, que ele faz o cadastro dos funcionários, faz toda a parte de tratamento, né, dos funcionários. Você tem um computador do comercial, que tem o seu próprio sistema do comercial, e ele faz a parte de vendas, compras, sei lá, independente. E você tem outros departamentos, diretoria, por exemplo. Bom, qual que é o diferencial dessa rede, gente? Se um cara não vem trabalhar, a máquina fica desligada e ninguém liga, certo? Mas só que não vai ter faturamento, por exemplo, no dia, não vai ter financeiro no dia, não vai ter comercial no dia, beleza? Agora, o que é aquela rede que é cliente-servidor?
quando você tem vários computadores e um servidor. Os dados de todos os departamentos são concentrados nesse servidor, beleza? Não que todo mundo tenha acesso, porém, a gente consegue liberar acesso para mais pessoas. Então, por exemplo, as notas XML e boletos estão lá no servidor. O cara do faturamento não veio trabalhar. Só que o cara do comercial, ele tem acesso a essas notas, boletos e XMLs. Ligou um cliente e falou, pô, eu preciso da nota tal, do boleto tal. O que o cara do comercial vai fazer? Ele vai lá no servidor, consulta a nota e manda para o cliente. Simples. Não precisa nem se mexer da cadeira. Só vai lá no servidor, acessar e pegar o que ele precisa. Na rede ponto a ponto não era possível. Primeiro porque o cara do faturamento nem estava lá para poder passar. A máquina dele estava desligada, o cara do comercial ia precisar ir na máquina dele, ver se achava, que não sabia como é que ele organizava. Agora, numa rede de cliente-servidor, a gente tem uma organização melhor. A maioria dos meus clientes, mesmo que não tenha essa rede de cliente-servidor, eu crio. Mesmo que seja um computador bem simples, eu vou lá e faço um servidorzinho para eles poderem concentrar as coisas, gente. Hoje em dia, tudo é compartilhamento. Sabe aquele botãozinho compartilhar do Facebook, do Instagram? Isso não é só coisa de rede social. Isso é para a vida, tá? Então, você precisa compartilhar alguma coisa com outra pessoa. Você vai compartilhar através de um servidor, através de um e-mail, beleza? Através de um servidor em nuvem. Porque o servidor ele não precisa estar lá na empresa, ele pode estar na nuvem também, tá? Mesma coisa, gente, quando a gente fala de um sistema, de um ERP, por exemplo. Um ERP, ele vai concentrar os dados de uma empresa. O cara faz o pedido de venda, automaticamente já gera um financeiro, automaticamente já gera um faturamento, uma nota fiscal. Então, olha só, você trabalhou com venda, financeiro e faturamento. Peraí, mas como é que eu vou produzir? Compras, entendeu? Ah, mas quem vai entregar? É logística. Ah, mas como que eu vou organizar o meu estoque? É almoxarifado. Então, você tem tudo junto, em um só. Então, você tem vários departamentos, porém você precisa concentrá-los em um sistema só. Existem muitas empresas hoje em dia que fazem esse serviço. Por exemplo, a TOTS, a IBM, a Lynx, né? Isso são empresas grandes e caras, tá? E existem pequenas empresas aí a rodo trabalhando com esse tipo de sistema. Bom, mas esse não é o nosso foco. Nosso foco aqui é gerenciamento, tá, gente? Eu acabei explicando demais, mas tudo bem. Olha lá, ele fala aqui, ó, em uma rede baseada no servidor, o servidor é local, central, o local central onde os usuários compartilham e acessam os recursos de rede, tá vendo? Essa palavra aqui, ó, é o principal quando a gente trata de cliente servidor. O computador dedicado controla o nível de acesso aos usuários. Então, não é todo mundo que vai ter esse acesso. Às vezes, o cara do comercial não vai ver nada relacionado ao RH, porque não tem nada a ver com ele. Porém, quem está no financeiro precisa pagar os funcionários, então ele vai ter acesso ao RH, certo? E aí, cada computador na rede é chamado de computador cliente, certo? Então, tudo que é importante, quando é essa rede computador cliente, cliente-servidor, desculpa, tudo que é importante eu falo, ó, salva no servidor. Por dois motivos. O primeiro, você consegue compartilhar com seus amiguinhos. E segundo, você consegue fazer o backup unicamente no servidor. Ah, mas o que tem na minha máquina? O que tem na sua máquina não vale nada. Eu falo assim, justamente para o pessoal ter esse hábito, né, de salvar no servidor. Bom, e aí a gente tem a organização das redes, gente. A classificação das redes em categorias pode ser realizada segundo diversos critérios. Alguns dos comuns são redes de longa distância, né? Lembra que a gente falou sobre as WAN, Wide Area Network, né? Que são as redes cabeadas pela internet, né? Que passam intercontinentais, né? Existe essa interconexão. Então, às vezes a gente consegue trabalhar com uma WAN para uma empresa. O servidor está na nuvem lá, você pode trabalhar de qualquer lugar que você tiver. Então, você está utilizando uma WAN, está utilizando a sua internet, beleza? E ele fala bastante coisa aqui, vamos seguir jogo.
uma LAN, né? Que nem a gente estava falando agora. Eu tenho vários computadores cliente numa empresa, num escritório. E o meu servidor também fica nesse escritório. Por que não? Eu não sou obrigado a usar a nuvem se eu não quiser. O custo, né? Tudo é custo. Meu servidor está dentro dessa rede. Então, eu estou trabalhando em uma LAN, beleza? WLAN, sim, existem empresas. Tem um cliente lá que usa wireless. Eu não gosto, mas ele tem lá, então não tem problema. Ele comprou computadores da Dell, já com Wi-Fi, tem um roteadorzinho bom e tem uma impressora Wi-Fi. Então, tudo para ele é no Wi-Fi, certo? Ele tem o servidor dele, é a única coisa que fica cabeada, fica do lado do roteador. O restante é tudo no Wi-Fi. Eles conseguem acessar os arquivos, não tão rapidamente quanto no cabo, né? Não é tão fiel, porém funciona, trabalha, né? E aí eles conseguem compartilhar arquivos, tem um sistema. Ele fala aqui, ó, além de serem adequados às situações em que é necessária mobilidade, posto montado num veículo que circula num armazém ou portátil que circula nas mãos de um operador. Né? Ele está falando aqui de um local fixo, né? Um local único lá. Rede metropolitana, também dá para a gente criar numa dimensão menor, né? Em poucos quilômetros, uma rede de uma empresa. Por exemplo, tem um hospital lá em Ribeirão Pires, que ele fica numa rua, aí ele tem vários consultórios espalhados no bairro. Então, o que ele fez? Ele passou fibra ótica entre os consultórios. Então, ele consegue fazer essa comunicação de um servidor só para todos os consultórios. É bem mais simples, né? Ele alugou casas, tal, para fazer esses escritórios. Ficou bem flexível, né? Você não precisa ir só naquele hospital. Foi muito bom agora, principalmente no período da Covid, porque quem está com Covid vai no hospital. Quem precisa fazer um exame, uma consulta normal, uma consulta especialista, vai nos consultórios que ficam descentralizados, né? Então, deu certo, né, para essa época aí. Rede pessoal, PAN, também dá para se fazer, né? No caso de uma PAN, mas é coisa. Olha lá, ele fala na casa de 1 mega. É muito limitado isso, tá, gente? Então, esquece essa opção aí. Rede Ethernet, que é a rede cabeada, que a gente falou da LAN, né? Ela trabalha até 100 mega e a gigabit até 1 giga, certo? A gente falou sobre a rede de armazenamento, que é utilizada principalmente entre servidores e storages, né? São dispositivos de armazenamento em massa. Isso é muito presente em empresas também, né? Aí ele fala aqui sobre o Fiber Channel, sobre SCSI, mas enfim. Bom, e aí ele volta a falar sobre gerenciamento, tá, gente? Sobre monitoramento. Ele está falando sobre sobre o comportamento. Encontrei estes resultados. Olha o Google falando comigo. Ele volta a falar aqui um pouquinho, vamos ler esse primeiro aqui. Ó. O primeiro componente principal no gerenciamento de rede consiste no dispositivo que deve ser gerenciado. Mas isso aí já foi, né, gente? Ele está repetindo a mesma coisa. Ainda bem que essa parte aí a gente já falou. Por isso que está repetindo tudo e está. Nossa, gente. Mas enfim. Armazenamento offline. Isso é interessante, gente, porque tem muita empresa que, por exemplo, existe uma empresa que chama Iron Mountain. Eles são especialistas em armazenagem de dados, de arquivo de dados para grandes empresas. Não sei se vocês já conhecem essas empresas, se alguém tiver algum outro exemplo. Tem uma empresa que fica ali antes do pedágio da praia, aqui na Imigrantes. Ela é especialista em armazenar dados. Então, ela, por exemplo, pega um caminhão, enche de folha de agência de banco, do Bradesco, eles levam lá para a sede deles, escaneiam tudo, passam tudo para mídia digital, por exemplo, colocam um servidor ou em um monte de DVDs, né? Acho que DVDs eles não devem usar, mas existem fitas, existem milhares de formas de se armazenar esses dados e
deixam lá armazenado. No dia que o cara do Bradesco precisar de um arquivo de 20 anos atrás para um processo ou para alguma consulta, algum registro, ele vai ter esse dado lá com Iron Mountain ou com outra empresa. Tá? Isso aí é feito justamente para reduzir o espaço físico dos servidores dos bancos, né? E também para transformar aquela papelada antiga, né? Das empresas e dos bancos em digital, em forma digital. Para evitar, né, de gastar aquele. Meu, você tem um galpão lá só com folha, só com coisa armazenada. Pô, vamos transformar tudo em digital, né? Aí ele fala aí sobre o tempo que é aconselhável manter esses documentos. No caso dos bancos, gente, é muito mais tempo. Ele está falando aí 3 anos. E depois é aconselhável que os demais logs. Ah, ele está falando aí também sobre os logs, gente. É importantíssimo a gente também ter esses logs salvos num servidor offline, ou num DVD, ou num CD, ou numa mídia, num pendrive, num HD externo, offline. Por quê? Se der um problema na empresa, se dá um incêndio do nada, se por um acaso aparece um ladrão lá e joga um vírus e apaga tudo, você vai perder esses logs. Por isso que é importante, de período em período, ter esse log. Ele fala assim: aconselhável que os demais logs sejam mantidos. Os logs armazenados offline devem ser mantidos por um certo período de tempo, pois podem vir a ser necessários para ajudar na investigação de incidentes. Então, no caso de um processo, no caso de uma investigação, de algum problema que tiver na nossa rede, o log pode ser salvo e pode ser armazenado externamente, né? Por exemplo, o cara tem sabe aqueles good storage, aquelas salas de armazenamento que tem por aí em São Paulo, o cara às vezes paga lá para poder guardar alguns documentos importantes, alguns logs importantes ou documentos importantes. Isso acontece, né? Para evitar, no caso de um incêndio, de um acidente, ele tem tudo guardado e reservado lá certinho, beleza? Aí ele fala aqui, por que gerenciar, gente? Por que a gente tem que fazer esse monitoramento, esse gerenciamento, gastar um dinheiro lascado com isso? Para que a gente tem que ter todo esse cuidado, né? E aí ele fala, os logs possibilitam o acompanhamento do que acontece com a sua rede e com os seus sistemas. Para tanto, é importante que eles sejam monitorados com frequência para permitir eventuais problemas sejam rapidamente que sejam rapidamente identificados. Então, gente, basicamente é para não perder dinheiro. Pô, como assim? Ele não está falando nem uma palavra de dinheiro aí, não está falando nada de custo. Gente, é assim, se eu se, por exemplo, eu faço uma revisão no meu carro e troco uma vela, eu vou gastar R$ 500. Se por um acaso eu estou andando na rodovia e dá problema nessa vela, eu vou gastar R$ 2.000. Por quê? O custo para você prevenir é bem menor do que o custo para você corrigir esse problema, né? Por isso que fala que a vacina é mais barata que o remédio, né? Então, a gente se prevenir, a gente ter um monitoramento de log, a gente ter um gerenciamento de rede, evita de ter problemas no futuro, de, por exemplo, perda de dados. Uma empresa grande não pode perder dados importantes, por exemplo, dados de clientes. Como que ela vai poder acessar ou provar que tem algum problema, né? Então, ela tem que estar precavida com essas logs, com backups, certo? Ele fala, né, para permitir que eventuais problemas sejam rapidamente identificados. Então, alguns problemas que podem acontecer no dia a dia, pô, aquela máquina ali está dando um alto valor de temperatura. Provavelmente temperatura, então a fonte dela não deve estar boa, ou a ventilação, vamos bater um ar naquela máquina, ver se não é isso aí que já resolve, né? Bom, e ele fala mais N coisas aí, principalmente da parte técnica até, mas a gente não vai focar nisso daí. Vamos seguir jogo. Ele fala sobre o que é gerenciar. Gerenciar, então, ó, foi impulsionado pela necessidade de monitoração e controle do universo de dispositivos que compõem as redes de comunicação. Então, tem um outro detalhe, tá, gente? Quando a gente liga na Vivo, da nossa casa, ou na operadora que for,
e a gente fala, ó, não está funcionando aqui. Aí ele fala assim, só um instantinho que eu vou verificar. O que ele está fazendo nessa hora? Ele está lixando a unha? Não, também, né? Mas ele está lá acessando o seu roteador ou o seu modem e verificando se ele está pingando. O que é pingar? É comunicando, né? Um com o outro, ou seja, o computador do operador aqui no call center com o seu modem, justamente para ver se está funcionando o seu modem, se houve algum problema, né? Se a linha de comunicação está dando problema. Se a linha de comunicação estiver dando problema, alô, eu vou mandar o técnico aí. Eles sempre falam isso, né? Agora, se a linha de comunicação não estiver dando problema, o que ele pode fazer? Ele pode dar uma resetada, ele pode dar um flush, né? Que ele dá uma limpeza nos DNS, né? Ele fala para você, ó, desliga 5 minutos e volta. Não é só isso, tá, gente? Tem muitas operações. Isso é uma forma de gerenciar essa rede, gerenciar a rede da sua casa, de longe, tá? Remotamente. Bem legal isso daí. Isso existe há muito tempo, tá? Bom, e é isso, gente. Vamos ter uma atividadezinha básica, tranquila. O conteúdo é grande, o conteúdo é pesado. Eu vou postar um vídeo aí para vocês terem mais informação ainda do que a gente teve hoje, tá? E relaxa que está só começando a dificuldade. Estou brincando. A parte mais complexa está só começando. Mas a gente vai passar por ela. Não é tão impossível assim, beleza? Gente, dúvidas? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu falei 1 milhão de coisas. Não dei muito tempo para vocês falarem, porque também, se eu não falo, a gente ia longe, né? Essas coisas. Eu também achei, né? Mas, infelizmente, não é tudo legal, né? Não é tudo formatação de máquina. Formatação de máquina é legal, no caso. Essa matéria é chatinha, mas é importante, tá? Gerenciar uma rede, monitorar uma rede é uma coisa primordial quando a gente fala no aspecto corporativo, beleza? Então tá bom, gente. Atividadezinha, já já, 15 minutinhos e é isso. Não se esqueçam de marcar a presença lá no Moodle e de fazer atividade no Classroom. Muito obrigado, boa noite para vocês, bom descanso para vocês. Bom fim de semana, né, também. Deixa eu interromper aqui.